Dá um pause aqui para gravar e depois tem que lembrar, né? Quero dar as boas-vindas a todos vocês, desejando a bênção de Deus para esse nosso encontro, que o Espírito Santo possa estar falando, né, ao nosso coração através da palavra. Então, à medida que a gente for falando, a gente vai também, eu vou admitir aqui as pessoas. Deixa eu ver quem está aqui. Boa noite. Boa noite, Henriqueta. Muito boa noite. Então, vamos orar pedindo a Deus também a bênção dele para o nosso encontro. Nosso querido e bondoso Deus, pedimos a tua bênção, a bênção do teu Santo Espírito para esse nosso momento de estudo da tua palavra. Vem, Senhor, através dela nos ensinar, falar ao nosso coração, alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Dá-nos sempre, Senhor, fome e sede da tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O texto, eu não sei quantos de vocês leram. Alguém leu o texto e trouxe alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que vocês não entenderam, que gostariam de perguntar? Eu gostaria de falar, pastora. Quem falou? Eu, Lúcia. Lúcia, pode falar, Lúcia. Então, no versículo 41, diz ali: os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Aham. Assim, eu achei muito estranho, assim, né? Porque eu sei que mesmo quem se diz seguidor pode contestar, pode, né? Mas eles ficarem alegres por serem insultados, isso... Aham, aham. Parece que parou agora, Lúcia. Travou só a imagem. Travou sua imagem, eu não consegui ouvir mais. Fala, que você está ouvindo. Está ouvindo agora? Sim, sim. Estou ouvindo. Eu não consegui entender bem o porquê da alegria deles, porque insultado por alguém que é seguidor de Jesus, né? Uhum. É que teve um estudo passado que a gente falou sobre as marcas, né, deles como cristão, né, que eles traziam no corpo também as marcas de Cristo, né? Cristo foi insultado, né, morto, crucificado por levar até o fim o seu evangelho, né, a sua missão de morrer pela humanidade para trazer a salvação. E agora eles, então, recebendo esses açoites, eles se sentem felizes por ser considerados dignos, né? Considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. É um pouco nesse sentido, né? Que eles sentem, se Jesus, que era o Filho de Deus, sofreu, morreu, né? E foi sepultado e ressuscitou, e eles eram testemunho disso. Então, o sofrimento deles para eles era uma prova de que eles estavam no caminho certo, né? Fazendo exatamente aquilo que Jesus queria que eles fizessem, né? É um pouco isso, tá? Depois a gente vai tentando falar, né? E à medida do possível, se tiver alguma coisa que vocês não entenderem, a gente pode voltar. Mas alguém mais gostaria de falar algum versículo, algum texto? O que chamou a atenção de vocês? Noemi, eu fiquei meio na dúvida nesse versículo 13, quando diz assim: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Esse restante é o povo que não pertencia ao grupo?
versículo 13. Eu vou deixar a sua pergunta um pouco, assim, suspensa, um pouquinho só, tá, Henriqueta? Porque a gente vai falar, e aí a gente pode estar, de repente, decorrer, Tudo bem. eu vou acabando te explicando, mas só não quero começar antes da hora. Eu vou fazer o seguinte, eu espero que todos tenham lido, quem não leu pode ler depois, é o texto. A gente sempre está trabalhando um capítulo por vez, né? Cada semana é um capítulo. E então, hoje, ao invés de ler, porque o capítulo é muito grande, tem, acho que 42. 42 versículos. Isso. A gente não vai ler. Eu vou ler somente um versículo, só o versículo 14, que diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Até aqui, eu vou somente esse versículo. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito do capítulo todo. Então, no primeiro momento, a gente, agora aqui está dizendo assim, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor. E o versículo 13 é o que a Henriqueta disse, que alguns mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Vamos deixar isso aí. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que havia um grande entusiasmo entre os primeiros cristãos. E eles viviam, né, na prática o evangelho. O evangelho o que é? O evangelho de Jesus Cristo não é outra coisa, a não ser as boas novas anunciadas por Jesus. E essas boas novas, que é o evangelho, ela traz vida, alegria, admiração, contentamento, bem-estar, entusiasmo, fervor, alegria e admiração das outras pessoas, mesmo aquelas que não seguiram esse caminho, mas tributava aquelas pessoas, aqueles apóstolos, uma grande admiração, porque eram pessoas extremamente corretas. Eram pessoas que pregavam não só o evangelho por palavras, mas viviam, né, na sua plenitude também o evangelho, no partir do pão, no repartir, né, a comida, à medida que alguém tinha necessidade, e ninguém passava necessidade, porque todos eles eram assistidos. Várias pessoas, de bom grado, ofereceram seus bens, algumas pessoas venderam propriedades e entregaram todos os recursos dessas propriedades aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, então, eles dividiam, né, ajudando as pessoas na medida da necessidade de cada uma delas. Então, o que acontece? Acontece, então, um contentamento, um bem-estar, né, entre todas as pessoas. E uma coisa que me chama a atenção é que, no movimento do cristianismo, um fato novo que acontece desde o seu nascedouro é a presença das mulheres. A presença das mulheres no cristianismo, né? No tempo de Jesus, elas seguiam junto com Jesus, elas ajudavam com seus bens também, mantendo ali o ministério de Jesus e dos apóstolos, que eles andavam dias e dias pregando, e não tinham como eles sobreviverem se não tivesse uma doação. Então, desde o início, houveram pessoas, e principalmente mulheres de boa vontade, mulheres que tinham recursos também, e que ajudavam com seus bens também na manutenção do ministério. E não é à toa que as mulheres são aquelas que acompanham Jesus e estão com Jesus na hora
da aflição, na hora da cruz, né, na morte de Jesus, e são as primeiras também a darem testemunhos da sua ressurreição. Então, é algo interessante, algo novo que acontece, é que as mulheres têm lugar no ministério de Jesus, têm lugar e vez, né? Uma das novidades. A outra, então, é o seguinte, como nós falamos na semana passada, na vez passada, que Barnabé foi um que vendeu os seus bens e depositou tudo aos pés dos... Outras pessoas fizeram a mesma coisa, mas não eram obrigados. Então, agora a gente tem, nesse capítulo 5, a primeira história, é uma história bem drástica, né? Eu achei que vocês iriam levantar essa história e fiquei até surpresa, né, de que ninguém mencionou, que é a história de Ananias e Safira, né? Quando eles vendem a propriedade deles e, em comum acordo, né, o Ananias e a Safira, eles resolvem guardar um pouco para eles, um pouco para si, e vão até os apóstolos e falam, nós vendemos nossa propriedade e queremos também colocar o dinheiro, né, aos seus cuidados para poder, então, estar ajudando nesse ministério. E aí, Paulo, os apóstolos, ou Pedro, pergunta, mas por quanto você vendeu? Nós vendemos por tanto. E aí, o Pedro falou, mas por quê, né? Por que você resolveu mentir ao Espírito Santo, né? Porque não era aquele valor que ele tinha vendido. Ou seja, ele queria pagar uma religião, uma religiosidade de aparência, ou seja, outros fizeram isso, eu também quero sair bem na fita, eu quero, né, aparentar que eu tenho também a mesma fé, a mesma confiança, mas ele não tinha, né? Estava a desconfiança, a mentira, a falsidade. Então, é algo que não é tolerado nesse início do cristianismo, né? Não é tolerado a mentira, a religião de aparência, né? Então, é algo punido com muita rigidez e com muita seriedade. Às vezes, até a gente se pergunta por que essa história está aqui na Bíblia, né? Por que ela está aqui logo no nascedouro? E se eu fosse dar o título desse estudo de hoje, eu daria assim, não há uma comunidade perfeita. Não há uma comunidade perfeita. Por quê? Porque a gente sempre lembra da igreja primitiva como a igreja assim, de uma utopia, né? Onde se vivia realmente o evangelho, onde nada errado acontecia. Mas aí vocês notam que, desde o princípio, o pecado ele tenta minar e ele tenta atrapalhar o crescimento da palavra de Deus. Se a gente vê desde o início da tentação lá de Adão e Eva, o Caim, né, que mata o irmão, então a gente percebe que o pecado ele sempre está lado a lado, né, seduzindo as pessoas. E foi o que aconteceu, né, com Ananias. Ele querendo aparentar uma religiosidade, né, de aparência, querendo parecer bonzinho, né, uma pessoa diferente, mas não era, ele estava mentindo, ele não precisava ter dado tudo, ele poderia ter falado, olha, eu vendi por tanto, mas estou ficando com tanto, o dinheiro era dele, então ele não precisava mentir. O que é punido aqui não é o fato dele dar uma parte e reter outra. O que está sendo punido aqui é a mentira, é a falsidade, né? E aí acontece que ele morre, então, na mesma hora. E quando chega 3 horas depois, chega Safira, né? E Pedro faz a mesma pergunta para ela sobre a venda da propriedade. E ela responde da mesma forma que o marido. E aí Pedro torna
olha, já está chegando os pés daqueles que levaram o teu marido, que morreu. Por que que você, né, comunou junto com seu marido de mentir ao Espírito Santo? E essa mulher também cai e morre, e também é levada ali por aqueles homens. Então, a gente nota que a palavra de Deus, a história, né, desde o seu princípio, tanto nos profetas como no início da criação, a palavra de Deus, ela não esconde os erros das pessoas, nem daqueles que foram separados por Deus, nem daqueles que foram separados por Deus. A gente percebe nos discípulos, aqueles que negaram, um traiu, o outro duvidou, né? E sempre está ali, né? Para nos mostrar de que o ser humano, ele é imperfeito mesmo, ele é frágil, ele é propenso ao mal, propenso a pecar, propenso a errar. E Ananias e Safira, então, eles mentiram e foram punidos, então, com a morte. Então, é muito radical? Eu também acho. Eu pensando como é que eles não tiveram nenhuma segunda chance. Mas, por outro lado, a gente percebe que o cristianismo estava começando, estava no seu nascedouro. E se desde aquele momento não fosse combatido a mentira, a falsidade, a religião de aparência, poderia também terminado, né, o crescimento da palavra de Deus. Por isso, aí vai o versículo 13, quem é que me perguntou? Foi a Henriqueta, né? O versículo 13, daquelas pessoas que tinham medo, né? Tinham admiração por eles, mas, poxa vida, eu não vou entrar naquela religião ali, não, que se eu fizer alguma coisa de errado, eu posso morrer, né? Eu posso cair morto. Então, algumas pessoas temeram, né? Mas não se aproximaram, não entraram, né, na religião, mas temiam e respeitavam e admiravam esses apóstolos, esses discípulos. Uhum. E é interessante que a igreja, né, a Bíblia, ela não apresenta um quadro idealizado, né? Os apóstolos, as histórias, elas têm uma honestidade muito grande, no sentido de mostrar os erros, as mazelas, aquilo que pode impedir o crescimento da palavra de Deus, o crescimento do evangelho. Tem um homem que foi muito importante na Inglaterra, que chama Oliver Cromwell. Ele era um cara, um ditador, ele conseguiu, acho que em 1500 e pouco, 1600, unificar a Inglaterra, conseguiu se destacar muito pela sua liderança de unir a Inglaterra. Na época foi de querer tornar a Inglaterra uma república. E esse homem, ele era um homem muito forte, mas um homem muito importante, mas era um homem que tinha um rosto desfigurado pelas verrugas que ele tinha. E um dia um pintor muito famoso, né, quis pintar a foto deste homem. E ele, então, para querer agradar o Oliver, ele, então, pintou o quadro dele sem as verrugas, né, que o desfiguravam. E foi levar para aquele homem. E quando o homem viu aquela foto, ele não gostou. Ele disse para o pintor, olha, leva esse quadro e pinta com as verrugas e tudo, né? Era o jeito que ele era. Então, ele não queria ser visto de uma forma como ele não era, né? Sem as verrugas, porque as verrugas faziam parte do seu rosto, fazia parte também do seu ser. E aí, o pintor, então, teve que novamente pintar, né, a foto desse grande homem. E aí uma das coisas que a gente percebe que a Bíblia, uma das virtudes dela é mostrar os seus heróis, os seus grandes momentos, mas também não esconde as verrugas, não os erros, né? Aquilo que as pessoas têm
para poder, que fazem parte também da sua essência. E um outro homem também muito importante foi Antônio Stradivarius. Esse homem ele foi muito famoso por fabricar os melhores e mais valiosos violinos e instrumentos, né? Então, ainda hoje, há mais ou menos 500 exemplares no mundo, e ele fabricou 1616. E os violinos dele, não teve outro, nenhuma outra pessoa que conseguiu fabricar igual, né? E melhor do que ele. Porque ele era o cara, né? O que conseguia realmente fabricar o melhor violino e com o melhor som que podia tirar era esse homem, Antônio Stradivarius. Era um grande fabricante de violino. E ele, então, um dia disse, né, que se a mão dele enfraquecesse, né, se ele não conseguisse mais produzir os violinos que ele produzia, ele estaria roubando a Deus. Olha, ele estaria roubando a Deus. Por quê? Porque era o dom que ele tinha. E o dom que ele tinha, ele servia da melhor forma, fabricando os melhores instrumentos musicais. E é um lema, né, que todos nós deveríamos ter. Quer dizer, usar os nossos talentos, os talentos que Deus nos deu, que são dons que nós recebemos como presente de Deus. E quando nós deixamos de usar os nossos dons, nós estamos roubando o nosso Deus, porque nós estamos deixando de servir, estamos deixando de abençoar outras pessoas com os nossos dons, com os nossos talentos. Então, nós aqui somos mordomos, né? Nós não somos donos dos nossos dons, nós somos apenas mordomos. O que o mordomo faz? Oi? Serve. Serve. Isso mesmo, o mordomo serve, o mordomo cuida também, né? Então, como mordomo, nós somos responsáveis, né? Responsáveis por aquilo que Deus nos confiou. E quando nós não fazemos aquilo que Deus nos confiou, nós estamos roubando o nosso Deus. Nós estamos deixando de servir, nós estamos deixando de abençoar outros com aquilo que Deus nos deu. Por exemplo, uma das coisas que muitas vezes a gente peca e erra, é uma palavrinha que se chama omissão, né? Às vezes, omitir diante de um fato, né? Porque a gente não quer, às vezes, magoar o nosso amigo, ou não quer causar atrito, né? Não dizer a verdade, né? É um pecado contra Deus. E também a omissão também é um pecado. Caímos muitas vezes na desonestidade, na falsidade, e tudo isso faz com que a gente peque contra o Espírito Santo, né, e a direção do Espírito Santo na nossa vida. Então, a omissão também é um tipo de pecado. E aí, seguindo com o nosso texto, né, os discípulos carregam no corpo as marcas de Cristo. Então, os discípulos foram presos, né? Eles ensinavam no templo. E eles, então, estavam ensinando, foram presos. Quando eles foram presos, no meio da noite, o que aconteceu? Um anjo foi lá e os tirou da cadeia. E qual foi a mensagem do anjo? Olha, não estou tirando vocês para vocês ficarem seguros em casa, não. Vocês vão ao templo e pregue todas as palavras dessa nova vida
que era a vida oferecida por Jesus. E os discípulos, bem cedinho, levantam e vão lá no templo para pregar. Enquanto isso, o Sinédrio estava reunido. Para quê? Para julgar os discípulos. E mandam buscar, então, na cadeia, os discípulos que estavam presos. E quando chegam lá, o que acontece? O capitão olha e não vê nenhum dos discípulos lá preso. E volta dizendo, olha, a cadeia está totalmente fechada, sentinelas, os guardas estão lá, não tem arrombamento, não tem nada, mas os presos não estão lá. E aí começaram todo mundo a ficar preocupado, o que tinha acontecido? E aí, como o Sinédrio era ali também no templo, alguém chega e diz, olha, eles estão ali, né? Estão ali ensinando, em outro lugar, em outra parte do templo. E aí os guardas foram até os discípulos, e o texto deixa claro, não usaram de violência, foram com todo cuidado e levaram os discípulos. Por quê? Porque o povo estava do lado dos discípulos. Olha, havia uma multidão de doentes que estavam sendo curados, pessoas que eram trazidas de outros lugares, Samaria, Judeia, todos os lugares eram trazidos para que até a sombra de Pedro, quando passasse, curava, né? Pudesse curar aqueles doentes. Então, eles são levados na frente do Sinédrio e começa ali o interrogatório. Mas nós não já falamos para vocês não ensinar nesse nome? Por que vocês estão ensinando? E os discípulos responderam, importa obedecer a Deus, não aos homens. E ali começou, né, novamente dizendo que eles eram responsáveis pela morte, pela crucificação de Jesus, mas que Jesus havia ressuscitado no terceiro dia. E aí o Sinédrio é tomado de tanta ira, tanta raiva, eles queriam matar os discípulos. Mas aí parece que em todos os lugares Deus sempre levanta pessoas. Quando não é a hora, né, Deus levanta. E Deus levantou um dentre eles, que era Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, né, que era muito temente a Deus. E ele era muito zeloso. E ele, então, para que os discípulos saíssem e dessem para que ele pudesse conversar com os saduceus ali no Sinédrio. E aí, então, o que aconteceu? Gamaliel disse assim, olha, um tempo atrás, Teudas, um homem, ele se ajuntou e começou a pregar, e ele tinha muitos discípulos. E os romanos mataram Teudas. E pouco tempo depois, todo o seu movimento se dissipou. Depois veio Judas, e também anunciando outras coisas, mas ele também foi morto, e todo o seu movimento também morreu. Agora eu digo a vocês, Gamaliel falando, se esta obra for de homens, ela vai perecer. Mas se for de Deus, vocês poderão estar lutando contra Deus. Então, eles ouviram o parecer de Gamaliel e soltaram os discípulos, mas que esses fossem açoitados. E foi aí, né, depois que eles foram açoitados, eles ainda se alegraram, foi o que a Lúcia estava perguntando, né, Lúcia? Eles ainda se alegraram, porque foram considerados dignos de receberem no corpo também as marcas de Cristo, por conta do Evangelho. E assim, gente, eles saem dali e vão novamente para onde? Eles buscam a sua segurança própria, eles vão de novo para o templo para ensinar de casa em casa, né? De casa em casa, aquilo que era a palavra de Deus. E eu acho que esse texto ele tem algumas lições para nos dar. A primeira coisa é a obediência desses discípulos à palavra de Deus.
eles obedeceram a Deus e não colocaram a sua segurança pessoal em primeiro lugar. Ao contrário, não colocou em nenhum momento essa segurança, né? Levou assim, eles não procuraram cuidar, salvar a si mesmos. A segunda coisa é que eles foram testemunhas oculares do Espírito Santo, de conhecer e conviver com Jesus e de ser revestidos pelo poder do Espírito Santo, e é por esse poder que eles faziam sinais e maravilhas, curavam enfermos, né? Pregavam a palavra e havia um poder, né? Eles eram revestidos pelo poder de Deus. No poder do nome de Jesus, eles faziam todas as coisas. Então, Gamaliel chamou o povo, esse sinédrio, ao bom senso, né? Ou seja, se essa obra é de homens, perecerá, mas se ela é de Deus, ela prevalecerá, ela vai prevalecer. Então, eu gostaria agora de deixar um pouco à vontade para que vocês pudessem reagir também a esse texto. Eu tentei dar uma explanada nele geral, mas depois eu tenho algumas perguntas. Mas primeiro eu gostaria de ver se mais alguém, ao ler o texto, se chegou a algumas perguntas e considerações. Pastora, quando a senhora perguntou, né, aí eu fiquei quietinha, não falei nada, mas quando eu comecei a ler, eu estava com o André e a minha tia, aí eu li meio que não entendi o comecinho, né, quando fala do Ananias. Aí eu li de novo, eu falei, não é possível, é isso mesmo que eu estou lendo? Aí eu coloquei no áudio mesmo, pra a Bíblia falada, né, para todo mundo ouvir. Falei, nossa, eu fiquei meio chocada, né, eu fiquei meio sem entender, mas depois eu fui entendendo o que estava querendo dizer ali, que eles mentiram e estavam sendo punidos pela mentira. Né? Agora, na verdade, agora que eu entendi o que eu estava explicando. Mas quando eu ouvi, eu achei muito forte. Era como se... Agora deu branco, o nome era Pedro, né? Era Pedro? Aham. E... grande de... Foi muito rápido, né? De falar e já caía duro, morto, e tira daqui, já sepulta, e já acabou. Foi sepultado, e vem a mulher. Eu achei muito forte essa parte. E fiquei meio sem entender. Não falei nada, porque eu falei assim, vai que eu falo besteira, não vou ficar quieta, vou esperar a pastora explicar. Mas agora fez sentido, porque eles estavam sendo punidos pela mentira, não porque era deles, ou só pelo fato de mentir. Agora deu para entender bem. Mentir e tentar aparentar algo que eles não tinham, né? Eles não tinham essa pureza de coração, esse desejo realmente de viver, né, ali o evangelho. E é isso que traz assim de uma forma bem forte, né, nesse texto. Por isso eu falo que esse texto poderia não estar aqui, mas ele está porque quer nos ensinar também com os erros de como nós podemos aprender também, né, com os erros, com os acertos. Eu acho que aí que é o bacana da palavra de Deus, é que ela não esconde também os erros, né? O Davi foi o grande rei, mas teve um momento que ele pecou, ele errou, né? O profeta vai lá, chama atenção, fala, a espada não vai sair da sua porta. Então, são coisas que cada um faz e que tem consequência, né? Desde o início, por exemplo, os filhos de Arão foram mortos, né? Nadab e Abiú, porque ofereceram fogo estranho no altar de Deus, que não era permitido. Então, algo, assim, desde o início, tudo que se oferece a Deus tem que ser puro, né? Tem que ser de coração. Então, isso acontece também com eles lá em Levítico, capítulo 10. Mais alguém gostaria de colocar? Oi, Noemi. Sim, Silvia. Na hora que você colocou essa questão aí do o que eles precisavam fazer lá no início, né, para provar que eles
estavam ali pregando as boas novas, né, que estão continuando com a igreja, né? Eu fico vendo que é um papel muito difícil deles, né? Porque primeiro você está quebrando valores, né? Então, e você está trazendo novas mesmo. Então, por mais que para eles estavam convictos daquilo que eles estavam pregando, mas eles estavam mesmo naquela processo de convencer as pessoas, né? De aceitar a verdade, né? E eu fico vendo, eu estava lembrando, uma vez, quando eu era criança, às vezes a gente tem as lembranças da gente, né? Nós éramos protestantes e a cidade inteira praticamente era... E aí eu lembro que o pessoal me perguntava o que eu era, eu falava que eu era católica. Vergonha de dizer que eu era crente, porque crente não era bem visto na cidade, entendeu? Eles eram tidos como pessoas chatas. Então, assim, eu era criança e eu realmente eu fiquei vendo o papel, mas no fundo eu omiti, né? Não quis assumir que era, porque eu queria estar ali no papel de todo mundo. Se todo mundo da cidade era católico, eu também tinha que ser católica, entendeu? E eu chegava aí até na igreja. Parou, travou. Não estou ouvindo, Silvia. Alguém está ouvindo? Alguém está ouvindo? Silvia? Silvia? Noemi que não está ouvindo. Houve algum problema aqui. Parou de repente você e eu não conseguia mais ouvir, travou toda a tela aqui. Agora, eu escutei até você falar da toda, né, a cidade, você tinha vergonha por, né, ser protestante. Por ser protestante, porque não era bem visto, né? E é engraçado que hoje, essa mesma cidade, né, que eu nasci, né, lá em Resplendor, hoje a igreja católica, ela tem muito, porque os protestantes eram tidos como aqueles que gritavam, que faziam muito barulho, não sei o quê, e a igreja católica era aquele silêncio, né? E aí eu tinha vergonha por isso, porque meus colegas, tudo da escola, eram tudo católica, né? E aí eu falei, eu também sou católica. E aí tinha colega meu que falava assim, né? Mas eu vejo você ir para a igreja crente. Aí eu falei assim, não, eu vou porque minha mãe leva. Mas eu sou católica. Então, assim, eu fico vendo como é uma questão de se sentir parte do grupo, né? Porque você estava ali. Isso era muito forte nas cidades, principalmente... Depois eu fui ver isso na história, né? O protestante era muito mal visto mesmo, né? Tinha um preconceito muito grande, né? E eu fico vendo, quer dizer, como deve ter sido naquela época. Eu já não... criança, já tive essa reação, né? Eu fico pensando, não, será que eu não seria também um Judas, né? Eu não conheço ele. Entendeu? Então, você viver, não estou falando assim, é o nosso lado humano, né, Noemi? Porque o tempo passou tanto, quantos séculos já existiram, né? Quanto tempo passou, e o ser humano, quando você vai falando das coisas que vão acontecer, o outro vendeu, e diz que não vendeu, falou outro valor. Então, eu vejo assim, os valores também são muito os mesmos, né? As obrigações são as mesmas. Como é difícil estar nesse caminho, né? Assim, hoje, tudo bem, você é adulta, você já tem seus valores, você já faz as suas escolhas, né? Mas eu acho que o ser humano ainda evoluiu muito pouco, perto do que a gente vê, né? E a gente não tem mais... Pode falar, Silvia. Não, e hoje a gente não precisa mais provar nada, né? O evangelho está aí para todo mundo, né? Você não precisa... Hoje tem essa diversidade de religiões, as pessoas escolhem, né, não ter esse preconceito. Mesmo assim, quer dizer, hoje a gente tem muito mais liberdade, né, dessa questão da escolha, não temos esses problemas, né? Mas temos outros também, né? Tem muito essa questão de querer ir para a igreja, dizer que não, eu sou santo, mas na vida
cotidiano, a pessoa age de completamente diferente, né? Uma vez eu até vi uma pessoa comentando que encontrou com duas vizinhas e ela falou, você se conhece? Ela falou, conheço. Aí a pessoa, essa era a pessoa até uma muito próxima, que estava contando essa história, né? Ela falou assim, vocês se conhecem de onde? Ela falou, da igreja. Vocês são da mesma igreja? Aí eu somos, tal. Aí essa outra pessoa que foi embora, né? Aí a outra falou assim, nossa, eu podia jurar que você era crente, mas ela não. Então, você vê como as atitudes também, todo mundo está lá dentro do mesmo lugar, né? Mas as atitudes são que contam, né? É verdade. Indo na direção que você falou, Silvia, é que havia na religião judaica a questão dos saduceus, que eles tinham uma religião de aparência. Então, por exemplo, esse Gamaliel, ele era piedoso, não tinha aspiração política, mas havia no Sinédrio um grupo chamado saduceus, que era sumos sacerdotes, que eles estavam mais preocupados em manter o poder deles, os privilégios de Roma, que Roma dava, o privilégio para esses sumos sacerdotes, e as benesses de Roma, por ocupar, né, um grau de poder. E aí eles não podiam permitir que nada perturbasse a ordem, porque se os romanos intervissem, eles tiravam o poder dos saduceus. Então, por isso eles quiseram matar Jesus, por isso eles quiseram matar os apóstolos. Por quê? Porque vinha com algo novo que estava trazendo muitas pessoas, fazendo com que muitos judeus piedosos se convertessem ao cristianismo e trouxesse ali dentro do próprio judaísmo se fosse uma nova seita. Era um novo modo de vida, né? E eles ficaram não só com medo, né, de perder o poder, mas ficaram com inveja, né? Inveja dos apóstolos que conseguiam, né, arrebanhar, né? Arrebanhar, né? Arrebanhar um grande número de pessoas, né? Então, agora eu trago aqui para nós pensarmos e agora refletirmos. Será que estamos nós também dispostos a dar testemunho de Jesus em meio a um grupo com opiniões diferentes? Acho que a Silvia deu um bom exemplo aí, criança, mas eu acho que tem muitos de nós, muitos adultos hoje, que agem também como a Silvia, né, quando era criança, né, que às vezes tem vergonha, né, às vezes tem vergonha de dizer que é cristão, às vezes diante de um grupo para não se dar mal, também se omite, né, deixa de falar, deixa de testemunhar. Alguém mais gostaria de falar sobre isso? Será que está disposto a dar esse testemunho em meio a um grupo de opiniões diferentes? Fala, Edna. Complementando o que a Silvia comentou, eu trabalhei numa empresa, numa instituição bancária muito grande, e eu trabalhava num departamento. E teve um dia que eu tive que sair para levar meu filho ao médico, então eu faltei na parte da tarde. No dia seguinte, nós estávamos numa reunião de gerência e um dos gerentes comentou, eu não vi você ontem à tarde aqui na empresa. E aí um outro, antes de eu explicar, o outro veio e falou para mim, mas eu fui lá no centro, eu moro em São Paulo, eu fui lá no centro e ela estava tocando bumbo lá na Praça da Sé e lendo a Bíblia. Então, assim, eu achei uma coisa tão fora de nexo, né? Isso numa reunião de gerência, e ele veio falar uma coisa dessa. Aí eu olhei para ele e ainda falei, por que você não parou e ouviu o que eu estava falando? Né? E gerou, assim, um constrangimento muito grande, né? Mas o pessoal que trabalhava comigo sabia que eu era evangélica, que eu era cristã, e ainda depois veio até fazer gozação com isso. Não demorou muito, alguns meses depois, essa mesma pessoa que tentou me ridicularizar na frente de todo mundo pela minha opção, né? Ele veio pedir para eu rezar
para a esposa dele que ela ia ter que fazer uma cirurgia num tumor do cérebro. E eu achei assim muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele tentou me ridicularizar na frente de todo mundo, no fundo, ele acreditava que o Deus que eu cria, que eu estava crendo, ia poder salvar a esposa dele. Então, a gente acabou indo para uma sala de reunião, eu acabei falando muito do que Deus tinha para a vida dele, né? Nós oramos, eu não sei se ele acreditou no que nós oramos, mas, por graça de Deus, a esposa dele foi operada e foi salva, sem deixar sequelas. Então, ele me agradeceu até a hora que eu saí da empresa, ele agradeceu e me pediu perdão pelo ato que ele tinha feito. Então, eu acho que se eu não tivesse tomado aquela atitude naquela hora, ele poderia ter perdido muita coisa, né? Então, mesmo numa situação tão delicada e que muitas vezes a gente se vê tão constrangido em você determinar aquilo que você crê, né? Como a Silvia mesmo falou, quanta vergonha eu passei naquele momento de estar sendo mesmo desafiada na frente de pessoas importantes da instituição que eu trabalhava, mas eu acho que assim, Deus me usou para ter a firmeza de falar, não, é nesse Jesus que eu creio, é Ele que pode te dar a salvação. Não é fácil você se impor na frente de tanta gente, mas é aquele Deus que a gente crê, e Ele te usa para isso, né? E Então, também eu só queria deixar isso, que muitas vezes a gente tem que ter muita coragem para aceitar aquilo, para dizer e mostrar para os outros aquilo que a gente crê. é verdade, é verdade. Acho que muitos passam por isso, mas Deus também nos honra, né? Eu acho que nos dá a outra oportunidade também de testemunhar e de levar também a palavra dele adiante. Quer dizer, você conseguiu uma resposta, né, para ele que ele também não esperava, né? E acho que aí é que está. Mas na hora da dificuldade, ele sabia em quem ele podia procurar, né? Quem podia estar orando pela esposa dele. Aí vem a outra pergunta que eu coloco aqui. Estamos nós dispostos a perder amizades, ser insultados por honrar a Deus e agir conforme a sua vontade? Os discípulos foram insultados, né? Foram ridicularizados, levaram no corpo açoites, né? E aí eu estou colocando, estamos nós dispostos a perder a amizade, ser insultados por honrar a Deus e agir conforme a sua vontade? Será que a gente tem essa mesma coragem, essa mesma fé, essa mesma disposição? Pastora, Noêmia? eu não sei se faz sentido, né? Se cabe aí, mas eu já tive uma briga muito feia com amigos e com parentes por conta de uma época que a minha filha estava no hospital e ninguém descobriu que a Alice tinha. Ela ficou dias internadas e eu falei para Deus, Senhor, tira o que a minha filha tem, né? Eu fiz um voto com ele numa noite e no outro dia a médica virou para mim e falou, não sei o que a sua filha tem, a gente não sabe o diagnóstico dela, mas ela está respondendo agora aos antibióticos e ela já tinha feito todos os tipos de exame. Naquele dia eu agradeci a Deus, somente a Deus. Porém, uma parente minha colocou na internet, no Facebook, agradecendo aos orixás, a santo, a isso e aquilo, e aquilo me irritou muito. Eu falei para ela, eu a amo de paixão, né? Uma pessoa muito importante para mim, mas eu falei, não misture o nome da minha filha, porque somente a Deus é a vida da minha filha. Eu só devo a Deus. E me pegou muito forte isso, porque eu sei que foi Deus que me devolveu a Alice. Eu estava pronta, a Alice ia morrer. Eu sabia, eu sentia isso. E aquela noite que eu falei com Deus, eu falei para ela, foi a Deus, não tem santo, não tem ninguém no meio, é somente a Deus. Eu creio somente em Deus. Então, eu comprei uma briga muito grande com muita gente por conta disso, porque me chamaram de preconceituosa, disso, daquilo, e até hoje eu bato no peito e digo, a vida da minha filha foi devolvida a mim por Deus.
é só Deus e mais ninguém. Então, se for para perder a amizade, se for para comprar briga no mundo, eu compro para defender isso. Eu defendo isso muito. Somente a Deus. Eu creio somente em Deus. É isso. Muito bom. Mas alguém parece que estava falando, começou a falar junto com você, quem? Noêmia, assim, Sim. eu acho que ninguém consegue, quem crê em Deus, quem tem a sua fé, não consegue conviver com pessoas que são contrárias, que se ridicularizam a tua fé. Tu acaba se afastando. Tu não vai criar atritos, nem brigas, nem confusão, que pode ser inclusive da família. Mas eu acho que quem crê não vai mudar sua fé por causa de amizade. E também não vai entrar em atritos por causa disso. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser respeitado na sua fé. E eu não preciso ficar batendo boca com pessoas por causa disso. Eu tenho a minha fé, eu sei dela, então eu me mantenho nela. Muito bom, muito bem. Ótimo. Isso mesmo. Eu acho que a gente pode se respeitar cada um na sua, né? E a gente permanecer fiel ao nosso testemunho, né? Testemunho cristão, a nossa fé, isso é muito importante. E eu falei assim nessa questão de que às vezes a gente também pode, como às vezes nos sentir um pouco como criança, né? Medo de perder a amizade, medo de certas coisas. Mas eu acho que à medida que a gente vai crescendo também na fé, a gente vai perdendo esses medos, né? Vai chegando o momento da maturidade, como diz o ditado, o momento onde você pode falar, né, sem ficar, como é que fala, medindo tanto, né? Mas sendo sensato, né? Eu acho que a gente pode ter essa sensatez de, olha, a minha fé é essa, e eu, né? Se você acredita ou não, é um problema né? E cada um tem o direito de crer e expressar a sua fé da maneira como lhe convém também. Mais alguém? Eu quero dar as boas-vindas ao Farinaro, Matheus Farinaro, é um colega do meu filho, Matheus, está aí desde o início do estudo. Acabei não apresentando ele, que acho que quando ele entrou já estava dando o estudo. Seja bem-vindo, viu, Matheus Farinaro? Muito obrigado por estar conosco hoje, nesse estudo bíblico. Matheus também está com a tela aqui fechada, mas Matheus também está conosco, também obrigada, Karina. Então, estamos chegando no final do nosso encontro, mas eu queria deixar uma pergunta, né? Uma pergunta para vocês pensarem, né? Quais são os dons que Deus me deu e que eu tenho colocado a serviço das pessoas, né? Ao mesmo tempo, ou que eu tenho deixado de contribuir, né? Deus nos presenteia com dons, né? E Ele quer que nós também ofereçamos os nossos dons para abençoar outras pessoas, que a gente possa refletir, né? Se temos nós colocado os nossos dons a serviço, né, de Deus, temos nós sido usados por Ele, pelos dons que nós temos, ou a gente tem um pouco de vergonha, né? E tem um pouco de vergonha e não quer saber de colocar. Então, é um desafio para que a gente pense e que a gente coloque, né? Seja ele grande ou pequeno, vamos colocar a serviço de Deus, porque Deus é um grande artista que sabe utilizar os nossos dons da melhor maneira para abençoar outras pessoas. Vamos dar uma saída aí para a gente tirar a foto? Vamos todo mundo abrir a janelinha para a gente tirar um print da nossa tela.
O que você está rindo, Henriqueta? Você tirar o print. Ai, ai. Grace, Clara, Morgana e Farinara. Eu acho que o meu Matheus saiu, não estou vendo ele, não. Foi a primeira vez que eu vi Clara hoje, eu não tinha visto ela ainda, não. Ela estava aqui no início. Não tinha me visto? Pois eu já tinha visto você. Você me viu? Hoje eu te vi a primeira vez. Ah, tá, entendi. Ah, entendi agora. Primeira vez hoje, tá certo. Que eu te vejo. É, tem um tempão que eu não participo mesmo, ao vivo. Então, espero que eu consiga. Ô, Karina, tira aí para confirmar, porque essas coisas assim é meio difícil para mim fazer e colocar já no grupo. Eu não consigo fazer, não. Vou aí, então. Ah, é? Ixi, Calma aí. peraí. Eu acho que eu já tirei, mas eu tenho que botar aqui no... Não é só o print aqui? Preto. Então, eu já fiz. Então, calma aí, deixa eu só rir. Imagina se eu apareço assim... Como assim, né, gente? Como é que eu apareço? Pronto, mãe. E agora? Vamos ver aqui no grupo. Só um minutinho, gente. Estudo bíblico. Oh! Muito bem. Agora como é que eu volto aqui? Pronto. Então, valeu, Farinaro, por estar conosco. Valeu, Clara. Que bom que deu para você participar hoje. Que a gente... Pois é. Quando eu estou em Belo Horizonte, meu netinho chega da escola às 6 horas. E quando ele chega, ele quer história, ele quer brincar de esconde, aí fica mais complicado. Tá joia, tá bom. Então, nós vamos encerrar nossa reunião de hoje, nosso estudo. Quero agradecer muito a todos vocês por estarem conosco. Vou pedir a Karina que ore, né, encerrando o estudo de hoje. E eu desejo também a todos um abençoado final de semana, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e também as suas famílias. E, mais uma vez, muito, muito obrigada a todos. Oremos, então. Oportunidade de nos encontrarmos dessa forma. A gente agradece porque a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas a gente troca ensinamentos, a gente aprende, e a gente troca aí também experiências. E nós te agradecemos por poder juntar pessoas de tão diferentes lugares, Senhor, essa pandemia para expandir a tua palavra e contagiar mais pessoas. Que a tua palavra também possa ser sempre dita e vivida por nós, e consiga sempre colocar ela em prática e falar dela, o Senhor sempre nos dê a coragem necessária com a tua vontade. Eu peço também pela família de Senhor, cuidando dessa pandemia que ainda nos assola. O Senhor esteja nos guardando os nossos familiares, amigos, que isso possa acabar. Eu te agradeço, Amém? E vamos estar orando também a várias pessoas que estão, né, e perderam seus entes queridos. E hoje mesmo, no grupo de oração, a gente recebeu pedidos de oração por uma pessoa aqui da cidade, que é de um açougue, que está também internado com Covid.
O Matheus, uma colega dele, perdeu o primo de 23, 26 anos com Covid, quer dizer, sem comorbidade. E agora parece que também, não sei se estava doente a avó ou avô. Então, são muitas pessoas que têm passado por essa situação. Vamos estar lembrando, né, do nosso país e estar orando também para que logo a gente possa experimentar a vacina para todos e que a gente consiga ter também um pouco mais de paz, né, e saúde no nosso país. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço aí para todos. E obrigado pelos... Tchau! Tchau! E obrigada aí a todos do dia do pastor, do dia da... Tchau! Tchau! Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Com Deus. Desliga. Desce que eu te digo. Tchau, gente. Isso aí,